O Sinhozinho foi um personagem misterioso que viveu em Bonito, no Mato Grosso do Sul, na década de 1940. Ele era conhecido por ser um curandeiro que usava cinzas e água para curar as pessoas, além de ter poderes sobrenaturais. Ele não falava, mas se comunicava por gestos e apontava para o céu. Ele andava pela cidade acompanhado de carneiros e construía cruzes de madeira por onde passava. Ele também era considerado um protetor da natureza e dos animais. A lenda do Sinhozinho diz que ele teria aprisionado uma cobra gigante em uma das grutas da região, e colocado uma cruz para selar a entrada. Se alguém retirasse a cruz, a cobra seria solta e devoraria os moradores da cidade. Alguns acreditam que a gruta onde a cobra está presa seria a Gruta do Lago Azul, que hoje é um dos principais atrativos turísticos de Bonito. O Sinhozinho desapareceu sem deixar rastros, mas sua memória permanece viva na cultura popular de Bonito. Há uma cachoeira que leva o seu nome, uma capela que ele teria construído e várias histórias que o envolvem. Ele é visto como um santo, um profeta, um mestre divino ou uma reencarnação de São João Batista. Ele é um símbolo de fé, de cura e de respeito à natureza. Para uma melhor experiência, use fones de ouvido. Vamos para nossa história. O segredo do Sinhozinho. João era um menino curioso que morava em Bonito, no Mato Grosso do Sul. Ele adorava explorar as belezas naturais da região, como as cachoeiras, as grutas e os rios. Um dia, ele ouviu falar sobre o Sinhozinho, um personagem misterioso que teria vivido ali há muitos anos, e que teria aprisionado uma cobra gigante em uma das grutas. João ficou fascinado pela história e quis saber mais. Ele perguntou aos seus pais, aos seus avós, aos seus vizinhos, mas ninguém sabia muito sobre o Sinhozinho. Alguns diziam que ele era um santo, outros que ele era um profeta, outros que ele era um mestre divino. Mas ninguém sabia onde ele morava, como ele se comunicava, ou o que ele fazia. João ficou frustrado com as respostas vagas e resolveu investigar por conta própria. Ele pegou sua bicicleta e saiu pela cidade, procurando por pistas sobre o Sinhozinho. Ele viu algumas cruzes de madeira espalhadas pelos caminhos, mas não sabia se eram do Sinhozinho ou de outras pessoas. Ele viu uma capela simples e branca, mas não encontrou ninguém lá dentro. Ele viu uma cachoeira cristalina, mas não viu nenhum sinal do Sinhozinho. Ele estava quase desistindo da sua busca, quando avistou uma trilha que levava a uma gruta. Ele lembrou da lenda da cobra gigante e sentiu um arrepio na espinha. Ele pensou que talvez ali fosse o lugar onde o Sinhozinho teria escondido o seu segredo. Ele decidiu seguir a trilha e ver o que havia lá. Ele pedalou com cuidado pela trilha, observando a vegetação e os animais ao seu redor. Ele notou que havia muitos carneiros pastando tranquilamente pelo campo. Ele achou estranho, pois não era comum ver carneiros naquela região. Ele se perguntou se eles teriam alguma relação com o Sinhozinho. Ele chegou à entrada da gruta e viu uma grande cruz de madeira fincada no chão. Ele reconheceu a cruz como sendo do Sinhozinho, pois tinha um símbolo diferente das outras que ele tinha visto. Era um círculo com uma estrela de 5 pontas dentro. Ele não sabia o que aquilo significava, mas sentiu uma sensação de mistério e de respeito. Ele desceu da bicicleta e se aproximou da cruz. Ele viu que havia uma inscrição embaixo dela, escrita em uma língua que ele não entendia. Ele tentou decifrar as letras, mas não conseguiu. Ele ficou curioso para saber o que estava escrito ali. Ele olhou para a gruta e viu que havia uma abertura escura e profunda. Ele não conseguia ver nada lá dentro, apenas ouvir o eco da sua respiração. Ele se perguntou se a cobra gigante estaria mesmo lá dentro, e se ela estaria dormindo ou acordada. Ele sentiu uma vontade de entrar na gruta e descobrir o segredo do Sinhozinho. Ele pensou que talvez ele pudesse encontrar alguma pista sobre quem ele era e o que ele fazia. Ele pensou que talvez ele pudesse até mesmo ver a cobra gigante de perto e tirar uma foto dela. Ele pegou sua lanterna e seu celular e se preparou para entrar na gruta. Mas antes de dar o primeiro passo, ele ouviu um som atrás dele. Era um som de passos pesados e de respiração ofegante. Ele se virou rapidamente e viu uma figura assustadora se aproximando dele.
Era um homem alto e forte, com cabelos longos e barba por fazer. Ele usava roupas rasgadas e sujas, e tinha um olhar selvagem nos olhos. Ele carregava nas mãos um pedaço de pau com pregos na ponta. João reconheceu na hora quem era aquele homem. Era o pai do mato, ou mãozão, como alguns chamavam. Ele era um ser peludo que vivia nas matas defendendo os animais contra os humanos. Ele era temido por todos, pois podia enlouquecer quem ele tocava na cabeça ou montar em um porco do mato. João ficou paralisado de medo, sem saber o que fazer. Ele viu que o pai do mato estava furioso, e que ele queria impedir que ele entrasse na gruta. Ele percebeu que ele tinha violado o território sagrado do Sinhozinho, e que ele estava prestes a pagar caro por isso. Ele tentou correr, mas era tarde demais. O pai do mato alcançou-o e agarrou-o pelo pescoço. Ele levantou-o no ar e gritou: "Você não devia estar aqui. Você não sabe o que está fazendo. Você vai libertar a cobra. Você vai destruir tudo." João sentiu a vida se esvaindo dele, enquanto o pai do mato apertava sua garganta. Ele tentou se soltar, mas não tinha forças. Ele tentou pedir ajuda, mas não tinha voz. Ele só conseguia ver o rosto furioso do pai do mato e a cruz do Sinhozinho. Ele pensou que ia morrer ali, sem saber o segredo do Sinhozinho. Ele se arrependeu de ter sido tão curioso e imprudente. Ele se lembrou dos seus pais, dos seus avós, dos seus vizinhos. Ele se lembrou das belezas naturais da região, das cachoeiras, das grutas, dos rios. Ele se lembrou da lenda da cobra gigante e do Sinhozinho. Ele fechou os olhos e esperou pelo fim. Mas o fim não veio. Ele ouviu outro som, mais alto e mais forte do que o do pai do mato. Era um som de asas batendo e de bico bicando. Ele abriu os olhos e viu uma ave enorme voando sobre ele. Era um tuiuiu, uma ave símbolo do Pantanal, que tinha um longo bico preto e uma plumagem branca e preta. Era a mesma ave que, segundo a lenda, foi criada por Deus para ser o guardião das águas. O tuiuiu voou até o pai do mato e bicou-o na cabeça com força. O pai do mato soltou João e caiu no chão, gemendo de dor. O tuiuiu voltou a voar e pousou na cruz do Sinhozinho. João caiu no chão também, tossindo e respirando com dificuldade. Ele olhou para o tuiuiu e viu que ele tinha um brilho diferente nos olhos. Era um brilho de sabedoria e de bondade. Ele percebeu que aquele não era um tuiuiu comum. Era o próprio Sinhozinho, que tinha se transformado em uma ave para salvá-lo. Ele ficou maravilhado com aquela revelação. Ele entendeu que o Sinhozinho era um ser mágico, capaz de mudar de forma e de se comunicar com os animais. Ele entendeu que o Sinhozinho era um ser benevolente, que ajudava os viajantes perdidos no Pantanal, dando-lhes comida, água e abrigo em sua casa fantasma. Ele entendeu que o Sinhozinho era um ser especial, que tinha um propósito maior do que ele podia imaginar. Ele se levantou com dificuldade e se aproximou da cruz do Sinhozinho. Ele se ajoelhou diante dela e agradeceu ao Sinhozinho por ter salvo a sua vida. O Sinhozinho olhou para ele com ternura e acenou com a cabeça. Ele abriu o bico e emitiu um som melodioso, como se fosse um canto. João ouviu o canto do Sinhozinho e sentiu uma paz invadir o seu coração. Ele sentiu que aquele era um canto de perdão, de compreensão e de amor. Ele sorriu para o Sinhozinho e sentiu uma conexão especial com ele. Ele sentiu que ele tinha aprendido uma lição importante naquele dia. Ele sentiu que ele tinha descoberto o segredo do Sinhozinho. Fim.